Mateus 18, e aí depois a gente vai falar rapidamente Mateus 18. Estou na versão Almeida Corrigida e Fiel. 18, vou ler todinho para capítulo curto. Quase todinho, depois a gente fala. Mateus 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor Jesus. Este é o contexto da palavra que nos ensina sobre a oração em concordância, a importância de estarmos unidos, a maneira de dirimirmos conflitos dentro da igreja. Senhor Jesus, a maneira como devemos ser como os pequeninos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo contexto desta palavra maravilhoso, as palavras que vêm depois, que falam também sobre a possibilidade de perdão, o perdão de 70 vezes 7, o perdão de 10.000 talentos, Senhor Jesus. O Senhor coloca tudo isso no mesmo contexto, pois este é o contexto da vida eclesial, da tua igreja, Senhor. Ensina-nos a sermos igreja e nos ajude na tua palavra, nas tuas santas escrituras, a compreendermos o significado e a importância da nossa oração em concordância e do estarmos juntos em igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Eu separei aqui em pequenos blocos. O nosso principal contexto aqui é a oração em concordância, mas eu queria ressaltar aqui o contexto em que a oração em concordância foi colocada. Nós temos ali no comecinho de Mateus 18, um trecho que nos fala sobre a humildade das crianças e a importância de nos fazermos humildes como as crianças. Quando o Senhor está ali falando, no contexto da concordância, do que ligamos na terra é ligado aos céus, Ele está falando também sobre o que devemos ser enquanto igreja. Então, para começarmos a conversa, a importância de sermos humildes como as crianças, dependentes como as crianças. Nós não somos independentes, nós não ganhamos pela força dos nossos braços, nós cremos que é o Senhor quem nos dá a libertação, quem nos dá a vitória.
E nós nos colocamos na mesma necessidade, conscientemente e voluntariamente, nós nos colocamos na condição de necessitados do Senhor para orientação, como as crianças que estão aqui no meio, inclusive de nós, que precisam ser orientadas, que precisam ser corrigidas, que precisam ser direcionadas, precisam ser acompanhadas. Assim também somos nós e voluntariamente precisamos nos colocar nessa situação diante do Senhor. Mais à frente do texto, o Senhor também fala sobre o escândalo a um dos pequeninos, que além do escândalo contra as crianças, literalmente, já que devemos nós sermos como as crianças, também significa o escândalo contra a igreja, né, contra os pequeninos do Senhor enquanto igreja, pois no mundo de grandes poderes, no mundo de grandes autoridades terrestres, terrenas, nós também seremos molestados algumas vezes, seremos impedidos pelas burocracias. Aliás, oramos aqui antes do culto sobre as burocracias. Muitas forças humanas se levantam contra as nossas vidas muitas vezes, mas diz o Senhor, ai daquele por meio de quem os escândalos vierem, pois um escândalo contra os filhos do Senhor, os pequeninos do Senhor, é um grave escândalo, assim como um escândalo contra os pequeninos literais também do Senhor, as criancinhas pequeninas. Isso tem a ver com a vida eclesial, porque nós somos um conjunto de pequeninos. Nós somos um conjunto de muitas crianças conduzidas pelo Senhor, com a mesma pureza das crianças, com a mesma, devendo ter a mesma inocência das crianças. O Senhor diz que nós devemos ser, né, como os pombos inofensivos nas atitudes. Devemos estar, lógico, prudentes como as serpentes, atentos, conhecendo o mal ao redor, mas sempre nos portando como as crianças, como os pequeninos, como os pombos. Este é o nosso conjunto, o conjunto de pombos, serpentes olhando ao redor, mas nunca agindo como serpentes, conscientes como serpentes, mas agindo como pombos. Aí o Senhor entra neste conjunto de crianças e pombos, né, de ovelhas do Senhor, do aprisco do Senhor. O Senhor cita também aqui nesse texto, também um pouco mais à frente, o aprisco dele. Nós temos conflitos. As ovelhas do aprisco do Senhor têm conflitos. E a nossa dirimissão de conflitos é uma dirimissão santa também. A nossa em santidade dirimimos. O Senhor não colocou por acaso neste mesmo sermão dele, nesse mesmo contexto, a necessidade de dirimissão santa dos conflitos. Nós, que somos todos o conjunto de indivíduos guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8 nos fala que somos todos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos de Deus e considerados filhos de Deus pelo fato de sermos guiados pelo Espírito. Nós, um conjunto de pessoas guiadas pelo Espírito, nós nos sujeitamos também uns aos outros. No momento do conflito, nós chamamos o nosso irmão com quem temos conflito, com quem nós estamos tendo uma situação conflituosa, e crendo que ele também, estando dentro da igreja, tem o Espírito Santo, nós expomos a ofensa que nós sofremos. E aí, se percebemos, não tem alguma coisa errada, ainda não se dá por convencido, chamamos outros que também têm o Espírito de Deus que os guia, para que por essas testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, também o Espírito se manifeste, pois nós cremos que o nosso Deus não manda um espírito de confusão para nos guiar. É o mesmo Espírito, no mesmo coração nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E não havendo ali a solução, nós então chamamos a Assembleia, o corpo de Cristo reunido ali na igreja local, aquela parcela do corpo de Cristo ali. E não havendo ali o convencimento do faltoso, e nós cremos que o Espírito falará por meio das bocas das pessoas, se ambos são faltosos, em que medida são faltosos, ou se apenas um é faltoso, e o Espírito conduzirá. E se no agir do Espírito, no meio de todos estes, pois onde 2 ou mais clamam pela presença do Senhor, ali no meio está o Senhor, ou seja, se na presença do Senhor, no meio, não só nos corpos das pessoas, aquela pessoa não se der por convencida pelo próprio Espírito de Deus, nós sabemos que não se trata então do trigo, mas sim do joio. Essa é a solução, nós já sabemos, ali nós não podemos esperar mesmo que essa pessoa escute o Senhor, porque ela não tem o Senhor. E mesmo na presença do Espírito agindo, não só nos nossos corpos, mas no meio de nós não conseguimos ter esta pessoa convencida pelo Espírito, não pela nossa boca, mas pelo agir do Espírito, pois são todos ali como crianças, como meninos, conduzidos por um Pai amoroso e presente, e portanto, por um Espírito que age ativamente no meio de nós. E aí o Senhor, no meio de toda esta conversa, nos fala, agora, olha só, como não apenas a dirimissão de conflitos, mas sempre que 2 ou mais estiverem na presença do Senhor, clamando pelo nome do Senhor,
ali no meio deles se faz presente o Senhor nosso Deus. O que significa não apenas o agir do Espírito nas nossas próprias mentes, corações, no nosso íntimo. Nós temos a importância de entrarmos no quarto, fecharmos a porta, estarmos no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, sim, enquanto indivíduos. Mas nós sabemos que quando estamos, como estamos aqui agora, no coletivo de santos, no coletivo de justos, o Senhor não está apenas agindo em nós como age dentro do esconderijo do Altíssimo, Ele está também agindo no meio. Este espaço todo se torna templo do Senhor. São vários é o conjunto de vários pequenos templos se tornando um espaço todo templo. O que também nos demonstra que o templo do Senhor hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança do Senhor, não é a instituição que tem um imóvel fechado, mas aqui agora é templo do Senhor. Se estivéssemos numa praça, a praça se tornaria templo do Senhor. Se estivéssemos numa calçada, num leito carroçável, na rua, aquele lugar seria templo do Senhor, pois ali está agindo o Senhor. O que nos mostra, inclusive, que a importância hoje dos templos, instituições, imóveis, é para receber o verdadeiro templo, que é o conjunto de pequenos templos que somos nós, formando todo o espaço um templo, porque ali tem 2 ou mais reunidos, clamando pelo nome do Senhor. O Senhor continua, inclusive, essa conversa depois, nós não lemos aqui, mas Ele continua depois falando sobre o perdão. Pedro pergunta sobre o perdão, até quantas vezes devemos perdoar um irmão, e aí o Senhor revela. Pedro pergunta até 7, e aí o Senhor diz até 70 vezes 7, ou seja, muitas vezes, e se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, talvez 70 vezes 7 por dia, quem sabe, É um número incalculável, essa é a verdade, um número incalculável de vezes. E se é um número incalculável de vezes, nós devemos estar sempre dispostos a perdoar, porque sempre somos perdoados. Ainda estamos no contexto de igreja, é interessante falar isso, porque o Senhor nos diz, ali nesse contexto de igreja, por meio da parábola, a daquele homem que devia 10.000 talentos para a autoridade local, e ele foi perdoado. A autoridade local, que tinha o poder de exigir toda aquela remuneração, todo aquele ressarcimento, resolveu perdoar, assim como Cristo, que nos perdoou por toda a nossa multidão de pecados na cruz. Porém, olha que interessante, nessa mesma parábola, alguém que foi perdoado pelo Senhor, ou seja, alguém de dentro da igreja, interessante isso, quando tem um irmão que lhe deve 100 e não 10.000, resolve não exercer a mesma misericórdia e não perdoar. E aí o Senhor olha para aquela pessoa e fala: servo mau, e resolve encarcerar aquele homem e toda a sua família, conforme era a prática do mundo antigo, no qual se insere esta parábola que Jesus está contando, mostrando que para nós, no meio da igreja, nós seremos ofendidos pelos nossos irmãos. Nós precisaremos exercer perdão em favor dos nossos irmãos. O Senhor não está falando de pessoas fora do seu reino, Ele está falando de pessoas dentro do seu reino. E nós deveremos ter um coração disposto ao perdão das pessoas que nos ofendem, mesmo dentro do reino do Senhor. Pois ainda que estejamos dentro do reino do Senhor, ainda somos falhos e sujeitos a falhas ainda aqui neste corpo não glorificado que nós temos hoje. E portanto, a glória do Senhor também se manifesta através do perdão que deve ser exercido no contexto de santidade. E aí a gente vê o verdadeiro significado do perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Se o Senhor foi capaz de perdoar a nossa multidão de pecados, o equivalente aos 10.000 talentos, porque é que nós, ainda que alguém nos deva os 100 talentos, que não é pouca necessidade de perdão, é muito, 100 é muito, mas se o Senhor já nos perdoou 10.000, o equivalente a 10.000, na parábola, apenas para mostrar a diferença entre uma proporção e outra, nós devemos perdoar os 100 que nos são devidos. E assim, como estamos falando de igreja e do poder da oração em concordância, que é o poder da oração que torna todo o local em templo do Senhor, a gente também pode visitar 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, nós temos ali, eu não vou fazer a leitura de todo porque são 3 capítulos diferentes, eu vou tirar o contexto de 3 capítulos diferentes, no qual o apóstolo Paulo, ele fala os capítulos 2 Coríntios 6, 7 e 8. O apóstolo começa falando ali
para que nós não nos prendamos em julgo desigual. E normalmente a palavra é interpretada para o casamento, né, entre alguém que está no Senhor, está em Cristo, e alguém que não está em Cristo. E é verdade, a palavra pode ser interpretada para isso, mas ela não é limitada ao casamento em julgo desigual. Ela está em aberto para que todos. Ela está inclusive ali em 2 Coríntios 6, nos versículos 11 a 13, essa passagem específica, né? Vai até, na verdade, o versículo 18 depois, porque o contexto grande aqui, do qual eu vou tirar essa palavra. E o julgo desigual, ele se refere, na verdade, a qualquer relacionamento em que nós tenhamos intimidade. E nós não nos prendemos em relacionamento no qual nós tenhamos intimidade com as pessoas que estão em trevas. Nós buscamos as pessoas que estão na luz. Nós vamos às pessoas que estão em trevas, a quem nós também devemos amar, a quem nós também devemos ter um olhar de misericórdia, a quem nós devemos também nos sujeitar em amor, com paciência, com longanimidade, com todos os frutos do Espírito. Mas não é ali que nós buscamos a nossa maior intimidade. A nossa maior intimidade está com as pessoas que estão no reino de Deus. E aí nós voltamos para falar no contexto da oração e concordância e da importância de estarmos em igreja, porque o apóstolo Paulo, ele está falando ali naquele contexto, né, que ele não está sendo amado, as pessoas não estão ligadas a ele, atadas a ele como deviam. E aí ele faz algumas comparações entre trevas e luz. Fala ali a igreja aos Coríntios, que a igreja aos Coríntios não deve se misturar com os ídolos, porque fala aqui, comunhão tem Belial e Cristo, aquela famosa passagem, trevas e luz, ídolos e o mundo do Senhor. E o apóstolo está falando sobre atarmos-nos. Ele usa essa expressão, em uma possível tradução, ele usa a expressão atar-se, né? Estar atados em um só coração com Ele, que é um homem de Deus, falando que a igreja deve buscar estar atada em um só coração com outras pessoas que são de Cristo. Nós devemos ansiar por estarmos em igreja. É uma obrigação nossa e que devemos fazer com muito amor, porque nesta obrigação, na verdade, o Espírito Santo está se movendo no meio de nós. E o Senhor, inclusive, fala assim, ele cita, né, o Senhor, quando usa a boca do apóstolo Paulo para falar isso, ele cita aquela passagem do Velho Testamento em que o Senhor diz, está lindo, agora o papai está pregando a palavra, tá bom? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso saí do meio deles e apartai-vos. O Senhor está dizendo que aqueles que querem viver em santidade se apartam como um grupo. Não que não vão as pessoas que estão em trevas, não que não estejam no meio das trevas para alcançá-las, mas a nossa intimidade é a intimidade com os outros que também foram apartados, que é o verdadeiro significado da palavra santidade. Ser santo é ser separado, e nós também devemos ter esta identidade do Senhor comunicada em nossos próprios espíritos, nosso espírito ligado ao Espírito do Senhor, comunicando-se em santidade com o Senhor e recebendo dessa santidade, passando pelo processo de santificação, junto com as pessoas que também foram todas separadas e apartadas para viverem uma nova história na presença do Senhor. Depois o apóstolo continua falando ali, ele vai passando pelo capítulo 7, pelo capítulo 8, e ele fala, inclusive no capítulo 7, ele usa a expressão, recebei-nos em vossos corações. Nós, santos, queremos ser recebidos nos corações dos outros santos, e nós queremos receber os outros santos no nosso coração. E ele termina ali com aquela também famosa passagem, na qual ele pede, no capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, ele pede inclusive auxílio financeiro para uma outra igreja. Ele vai aos Coríntios e fala, ajudem os irmãos de fé. E se nós não temos este conhecimento da necessidade dos nossos irmãos, nós não conseguimos ajudar os nossos irmãos. Isso só acontece, ou seja, o Espírito de Deus nos usa intensamente nas vidas uns dos outros, porque nós estamos em comunhão uns com os outros. Nós conhecemos os problemas uns dos outros. Neste caso, 2 Coríntios, foi uma necessidade financeira de um núcleo da igreja que estava em uma outra cidade, mas poderia ser qualquer outra necessidade, uma necessidade emocional, uma necessidade de compartilhar alguma coisa difícil, uma necessidade de emprego, uma necessidade na área da saúde, na área marital, na área de conselho, uma necessidade de oração. Se nós não temos comunhão uns com os outros,
verdadeira, em intimidade verdadeira, um só coração, atados uns aos outros em coração, nós não conseguiremos ser úteis e não conseguiremos ter as outras pessoas sendo úteis, instrumentalizadas por Deus nas nossas vidas. E eu queria relembrar que Jeremias, quando fala dessa mesma passagem, em várias passagens o Senhor relembra essas palavras da aliança, que nós devemos ser um povo afastado do Senhor. Ele fala isso para o povo de Israel, e hoje nós somos o povo de Israel, enxertados no povo de Israel. E ele diz assim, lá em Jeremias 32 tem aquela passagem que diz assim: eis que eu os congregarei de todas as terras. Pessoa que somos nós hoje, que não somos de origem judaica, de origem judia, e congregados de todas as terras. E aí a palavra continua e diz: e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o meu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho. Nós somos irmãos e nós temos um só coração, não apenas com o Senhor, mas também conosco. Quando Oséias, naquela passagem famosa em que Oséias casa com a Gomer, que é uma prostituta, representando a união do Senhor conosco, que viramos as costas e o traímos muitas vezes, escolhemos o caminho de pecado mesmo estando no Senhor, e precisamos ser redimidos e redimidos e re-redimidos e re-redimidos. O Senhor, ele diz que no momento de maldição do povo, ele quebrou a vara da união também. Ele tinha lá os dois cajados, ele quebrou o cajado da graça e também quebrou o cajado da união, e ele explica o que estaria acontecendo ali no meio do povo, que o povo passaria a não se entender mais, de maneira que a falta de união entre as pessoas que são do povo de Deus é uma maldição, e nós queremos buscar a união, a graça e a união entre nós e com o nosso Senhor. E para relembrar um pedaço da Bíblia, um excerto das Escrituras que nos fala do poder que tem a oração em concordância e a união dos irmãos, eu queria relembrar a história de Josafá, um pedacinho só da história de Josafá, como é de vários capítulos que são unidos em um. Eu vou falar de maneira resumida, mas começa em 2 Crônicas 17 e vai até 2 Crônicas 19, que fala que Josafá era um homem de Deus, ele era um bom homem, ele buscava o Senhor e ele era considerado um bom homem. Mas Josafá, em algum momento, ele vive no mesmo tempo em que o rei Acabe e a rainha Jezabel. Josafá reinava em Judá ao sul, enquanto o Acabe reinava ao norte, e em um determinado momento ele se alia a Acabe para fazer guerra contra os povos que vivem nas terras contíguas de Israel. E aquela união entre luz e trevas, entre Belial e Cristo, entre o que é santo e o que é imundo, aquela união foi maldição. Então aparece um profeta, ali está usada a expressão vidente, mas no hebraico a expressão vidente e a expressão profeta, ambas são usadas para os profetas, do Velho Testamento, para aquela profecia veterotestamentária, ele diz que o profeta, que o Jeú chega até ele e exercendo profecia fala: que é isso que fizeste? Que é isso que fizeste, Josafá? E mostra o descontentamento do Senhor. E aí a gente passa pelo capítulo 17, pelo capítulo 18, e quando chegamos no capítulo 19, eis que os amonitas, os moabitas e os seiritas juntos resolvem fazer guerra contra Israel. E naquele momento, Josafá, sentindo o peso da desobediência dele e da aliança dele com as trevas, ele sendo um homem de Deus, olha que interessante, ele não era um homem de trevas, ele era um homem de Deus. Ele se arrependeu e pediu ao Senhor saída. E Jeziel, que era também profeta, falou assim: o Senhor vai dar livramento ao povo. Então o que nós vamos fazer é juntos, olha o poder da oração em concordância, nós vamos juntos guerrear, não com as espadas de metal com as quais eles vêm, nós vamos guerrear de outra maneira. E então o rei Josafá declarou a todo o povo: unam-se todos. Então todo o povo de todas as cidades chegou e começaram a clamar e a cantar louvores juntos. E eles saíram para a guerra, não com espadas, mas louvando. Eles foram em direção à guerra contra 3 povos distintos, lutando em espírito. E eis que os povos todos se disparataram, lutaram uns contra os outros, amonitas contra seiritas, seiritas contra moabitas, moabitas contra amonitas, e no final
as trevas destruíram-se a si próprias, enquanto o povo que estava na luz lutou sim, mas não lutou contra espadas, lutou em oração de concordância. Se nós não formos igreja, nós não vivermos a oração em concordância, nós não conseguiremos mover este sobrenatural em nosso favor. E portanto, já que não queremos a maldição da vara quebrada, a vara que Oséias cita, a vara da união quebrada, nós devemos buscar sermos um só povo e um só caminho, conforme está escrito lá em Jeremias, e conforme o apóstolo Paulo falou, atarmos-nos uns aos outros em coração, para que consigamos viver este onde dois ou mais se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. E essa é a palavra de hoje. E aí eu convido quem quiser orar para encerrar a palavra.